Salve galera, vamos lá. Fernando Diniz na seleção brasileira. O que eu tenho a dizer sobre tudo, né? E assim, é muita coisa específica, né? Que não dá pra opinar sobre uma coisa só. Ah, eu sou a favor do Ancelotti contra o Diniz, sou contra o Diniz a favor, mas eu não sou a favor do Diniz nessas condições. Tipo assim, é muita coisa específica. É o Diniz num contrato de 1 ano com a CBF, como interino, e nem essa palavra foi usada hoje, e o Ancelotti assumindo depois, ou em janeiro, ou em junho, ou ele não assumindo, tipo assim, que é uma parada tão solta, tá ligado? Que é muito difícil de conseguir opinar de maneira concreta. Então, vamos tentar colocar os pingos nos is aqui, beleza? Vamos lá, gente. Me agrada o Ancelotti na seleção brasileira? Sim, me agrada. Ah, mas não é brasileiro, não. Beleza. Eu até acho que seria mais legal, sei lá, cara, pô, o técnico de cada seleção ser do próprio país. Mas não é assim que a banda toca, né? É liberado. O Ancelotti é um puta treinador. Eu acho que ele é um cara que ele é muito... assim, compreensivo e admirador do futebol brasileiro, se deu bem com atletas brasileiros a vida toda, então faz sentido, casa. Brown, mas e o Ancelotti esperando 1 ano por ele? Não me agrada tanto assim, tá? Eu acho que é muito importante, o ciclo ele não pode ser ignorado, né? Eu sou muito contra essa ideia da galera que fala, mas qualquer um pode comandar no ciclo, o que importa é a Copa. Não. Isso é memória curta de quem não lembra como era antes da era Tite, né? As pessoas reclamam do Tite, falam mal do Tite porque hoje é muito fácil falar, né? A verdade é, antes do Tite, quando era o Dunga, o técnico da seleção brasileira, ali depois de 2014, o Brasil estava em 6º lugar e ficando de fora da Copa do Mundo. Então, sem um treinador, não é garantia de que ninguém vai para a Copa, irmão. Hoje em dia não tem mais essa. E aí depois que o Tite chegou, o Brasil só ganhou, foi para primeiro lugar, ganhou a Copa América em 2019 e tal, e acabou falhando nas Copas. Mas o ciclo, cara, é muito importante. Aí a gente vai para um outro fator. Ah, mas o Ancelotti vindo daqui 1 ano, tá ótimo. Mas qual é a garantia que ele vem, né? O comunicado do Edinaldo Rodrigues não me convence, tá? Não me convence. A gente tá falando de um cara, com todo respeito à pessoa, que eu não conheço, mas ele falou que ia pra Espanha pra conversar com o Ancelotti estava no Canadá, tá ligado? Então, tipo, assim, eu não consigo confiar. A gente não tem nenhuma fala pública do Ancelotti ou de qualquer representante do Ancelotti confirmando que ele tá cravado como técnico da seleção, e a gente não tem nenhum documento assinado. Inclusive, hoje saiu nos principais jornais espanhóis que o Ancelotti não assinou documento nenhum, que existe ali uma tendência de, em 2024, no fim do contrato dele com o Real Madrid, ele aceitar o convite da seleção brasileira. Agrada ele, mas não tem nada acordado em papel. E aí, a gente precisa de um treinador no ciclo, cara. E esse cara não é o Ramon, sabe? Não é. Não adianta, não é um técnico preparado para essa função agora, é um cara do sub-20, é um cara da base, e aí vem o Diniz, beleza? Aí vamos pro fator Diniz. Acho maneiro ele na seleção? Acho, de verdade. Ele como interino do Ancelotti, eu não sei se encaixa tanto, tá? Eu discordo da galera que tá falando que não tem nada a ver uma proposta da outra, né? Eu acho que o Diniz ele tem uma flexibilidade ofensiva com jogadores com liberdade que até se entrelaça com alguns aspectos do Ancelotti. Mas tem o fator de querer ter a bola o tempo todo, o Ancelotti não faz tanta questão disso, né? Mas o básico do básico não é uma coisa tão... que muda muita coisa, tá? Eu discordo do presidente quando ele fala que são ideias muito parecidas, não são, mas eu discordo de quem fala que é antagônico. Aí vem o fator Fluminense. O cara tá pegando a seleção brasileira e o Fluminense simultaneamente nesse momento, né? Acho que é prejudicial, acho que vai ser um abalo, né? Na prática, o Diniz falou que tá preparado para isso. Eu acho que na prática ele vai sentir um pouco essa situação. Porque se ele convocar os jogadores do Fluminense, ele vai estar a galera vai falar, vai ter gente falando que ele tá querendo valorizar jogadores que o diretor mandou. Se ele não convocar jogadores do Fluminense, vão falar que ele tá querendo descansar os atletas dele na data FIFA para que ele tenha fisicamente os melhores jogadores. Cara, imagina um cenário, sei lá, que ele convoca, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero, bate na madeira, mas imagina véspera de Fla-Flu, meu irmão, quartas de final de Libertadores que pode acontecer. Meu irmão, o que ele vai fazer, cara? Ele vai acabar não convocando ninguém, né? E aí, os jogadores, cara, porra, o técnico da minha seleção não tá me convocando, né? O técnico do meu time tá na seleção, não tá me convocando. Então é tanto conflito que pode gerar, é tanta rusga,
que pode gerar, sabe? Sei lá, ele convoca um jogador do Fluminense e esse cara se machuca. Então ele vai se desgastar com a própria torcida do Fluminense. Então, cara, é tanta coisa solta que, assim, tem que ter muita sorte pra não dar errado, sabe? Agora, quanto ao estilo de jogo, né? Eu, sinceramente, acho que não só casa com a característica dos atletas, né? Ele disse que em termos de material humano e daquilo que ele vê do futebol brasileiro, do jogador brasileiro, é o melhor pra ele, melhor matéria-prima do mundo, né? E até mesmo em termos de aceitação dos jogadores, né, tá dentro da linha de raciocínio. O próprio Neymar já rasgou elogios ao Diniz e o Neymar já falou que o Diniz, pra ele, seria o cara pra seleção, tá? E ele não tá falando de interino, não. Tá? O Neymar já falou que pra ele, o técnico da seleção deveria ser o Diniz, certo? Palavras do camisa 10 do Brasil. Só que agora, eu acho que essa situação dele treinar o Fluminense ao mesmo tempo a seleção brasileira vai ser um desgaste pra ele. Acho que vai ser um desgaste pra todo mundo. Só que eu, sinceramente, acho que os resultados vão vir, tá? Eu acho que eles vão vir. Acho que o Brasil estreia em setembro ali contra a Bolívia, ganha do Chile, ganha do Uruguai, pode até ganhar da Argentina. E aí a gente vai ver o que vai acontecer depois. O Diniz está confirmado como técnico da seleção olímpica também. Vai comandar o Brasil em Paris 2024. Copa América nos Estados Unidos parece que pode ser o Ancelotti, né? Só que eu fico imaginando um cenário hipotético. Imagina se o Diniz está dando certo. Ele está dando certo. E aí o Ancelotti chega, como é que vai ser essa transição, né? Gera uma rusga também. E assim, eu tenho pra mim, dadas as palavras do Diniz hoje na coletiva, ele falando que ele não conversou com o Ancelotti, que ele não conversa, que ele não conhece o Ancelotti, que ele não falou, né? Que ele teve a autonomia do presidente para tocar o trabalho dele, para fazer a convocação que ele quiser, a filosofia de jogo que ele quiser e o método que ele quiser implementar, certo? Então, isso pra mim não é um trabalho de transição, né? Isso, o Diniz não é interino. Ele pode ser um técnico da seleção temporariamente, mas não é interino. Ele não tá fazendo a transição pra ninguém. O Diniz vai fazer o trabalho dele. Então, assim, tá muito claro, desenhado, pelo menos na minha cabeça, que se o Ancelotti não vier em 2024, se ele preferir ficar no Real, não aceitar a proposta, quiser ir pra Arábia, tal, o Diniz vai ser o técnico da seleção brasileira. Tá muito claro isso na minha cabeça. E eu acho que isso é, assim, meio que encomendado. Ó, vamos colocar o Diniz. Se o Ancelotti quiser, ele assume. Se não quiser, continua o Diniz. A ideia deve ser essa, tá legal? Eu, particularmente, penso, inclusive, com uma pressão menos... Uma pressão, né, menor, popularmente falando, com o Diniz assumindo como interino. E aí, lá na frente, que se tiver que efetivar, a pressão vai ser menor. Então, é aquilo. É uma situação muito atípica, muito exótica, e que, em termos de mercado, aí eu vejo um problema, tá? Não vejo problema nenhum na seleção brasileira ter um técnico estrangeiro à sua frente, tá? Nenhum problema. Só que, pro mercado, você passa uma ideia de que, pô, meu irmão, o melhor treinador brasileiro hoje trabalhando no Brasil, ele foi escolhido para ser um interino de um técnico de fora. Então, eu acho que você passa um mercado, você passa uma ideia internacionalmente falando, de que aqui tá muito desvalorizado em termos de técnico, sabe? Então, é isso. A situação, ela é essa. É um monte de detalhe que você tem que concordar, discordar, não saber como a gente vai opinar direito. E assim, vocês sabem o que eu penso? Acho que o Diniz é um cara que se entrelaça com o estilo de jogar brasileiro, certo? Não que o Ancelotti não case, mas acho que é uma situação a se pensar. E vamos ver o que vai acontecer. A estreia, né, do Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira vai ser no dia 7 de setembro, ao que tudo indica, né, contra a Bolívia, pelas eliminatórias. Valeu?